ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 31 de janeiro. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. OMS declara emergência global devido ao coronavírus. Paciente com suspeita de coronavírus tem alta em São José dos Campos. Cidade ainda tem um caso suspeito. Secretário do MEC pede demissão do governo Bolsonaro. Taubaté tem risco de epidemia de dengue. Número de mortes em confronto com a polícia bate recorde no Vale. E porque hoje é sexta-feira, tem fotos da semana com Lucas Lacais Ruiz e a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Tudo isso e muito mais logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira, 31 de janeiro, um mês que parece que teve 80 dias. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E vamos às notícias de hoje. Mas antes eu quero convidá-lo para, no terceiro bloco, fazer conosco aqui uma entrevista muito especial. Já em nossos estúdios, o fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas, Anderson Nolé. A gente vai conversar sobre aí as próteses biônicas, a da Bioni Center. Uma entrevista muito interessante, você vai ver alguns vídeos também muito interessantes. E fica aqui o convite para você fazer conosco esta entrevista ao vivo. Vamos às notícias de hoje. A Organização Mundial da Saúde declarou ontem que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde internacional. Segundo a OMS, a doença já se encontra em 19 países. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. O anúncio foi realizado na tarde de ontem em Genebra, na Suíça, pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Até o momento, a OMS havia usado a denominação Emergência de Saúde Pública Internacional, apenas em casos de epidemia que exigem uma vigorosa resposta internacional, como a gripe suína em 2009, o Zika vírus brasileiro e a febre Ebola em 2016. A OMS também divulgou o balanço oficial da doença. Até então, 9.720 casos confirmados pelo mundo. O número de mortes já chegou a 213. O secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, Wanderson de Oliveira, disse que o protocolo no Brasil não deverá mudar após a declaração de emergência da OMS e que o Ministério da Saúde já está com um planejamento de contingência. O governo dos Estados Unidos pediu ontem a seus cidadãos que não viajem para a China. Em alerta de viagem atualizado, o departamento diz que qualquer americano na China agora deveria reconsiderar e sair usando meios de transportes comerciais. Um avião fretado pelo Reino Unido decolou hoje, saindo de Wuhan, com 110 cidadãos britânicos e de outras nacionalidades, com destino à Grã-Bretanha e depois Espanha. O avião civil decolou com 83 britânicos e 27 cidadãos de outras nacionalidades. E o Brasil continua com 9 casos suspeitos do novo coronavírus. A informação foi divulgada ontem em entrevista coletiva no Ministério da Saúde em Brasília.
De acordo com a pasta, houve 43 notificações ao todo e nenhum caso confirmado ou classificado como provável. Em São José dos Campos, a mulher de 51 anos que estava internada em um hospital particular da cidade com suspeita de coronavírus teve alta ontem. De acordo com o hospital Unimed, onde ela deu entrada e ficou em isolamento desde quarta-feira, ela teve alta por orientação médica. A cidade tem outro caso suspeito de coronavírus. Um paciente de 37 anos que chegou da China na última semana e apresentou os sintomas da doença. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de São José, o homem, que é tratado como caso suspeito de coronavírus, esteve na China de 8 a 24 de janeiro e procurou atendimento médico na rede particular ao ter sintomas como tosse, coriza e fraqueza. Pois é. E logo mais, aí, às 11 horas da manhã, o senhor Danilo Stanzani Júnior, secretário de Saúde de São José dos Campos, será o entrevistado pela SP Rio Mais e pelo jornal O Vale no programa Mais Entrevista, onde, dentre outras coisas, ele esclarecerá esses casos. Então fica aqui o convite para você, a partir das 11 horas da manhã, acompanhar essa entrevista muito importante ao vivo aqui na SP Rio Mais. Glauco, o temor com o coronavírus fez com que o estoque de máscaras zerasse em São Paulo. É impressionante o poder porque muita gente passou a usar e muitas entidades de chineses estão remetendo para a China máscaras compradas aqui. Mas a Sociedade Brasileira de Infectologia diz que ainda não é necessário o uso de máscaras e que as pessoas acabam sendo influenciadas pelas imagens que a gente vê dos locais onde os casos são confirmados. Né? Não tem dúvida. E Zé Guilherme, um outro fato que está acontecendo também é um volume até grande de fake news aí a respeito desse assunto com relação à China, com relação ao que acontece no Brasil e no resto do mundo todo. Então, uma recomendação, nós comentávamos isso um pouco antes de começar o jornal. Veja de onde vem a informação. Exatamente, cheque muito bem as fontes. Não saia repassando qualquer tipo de informação. É um momento sensível para toda a comunidade mundial, então, às vezes, no intuito, até acredito, de querer prestar um serviço, você pode estar prestando, na verdade, um desserviço a todos aí, vinculando e, veiculando aí fake news. Então, tome muito cuidado com a fonte de onde vêm essas notícias antes de divulgarem WhatsApp e redes sociais, tá bom? E o governo federal vai liberar crédito de 892 milhões de reais para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, todos afetados pelas chuvas neste mês. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte, uma das cidades mais castigadas pela tempestade. O governo vai publicar hoje medida provisória que libera este dinheiro para que o Ministério do Desenvolvimento Regional faça o repasse dos recursos. Ainda não foi divulgado como o Ministério fará esses repasses. Bolsonaro sobrevoou junto com 7 ministros e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará. Em Minas Gerais, 55 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quinta-feira, já são mais de 53 mil desalojados e desabrigados no estado. São 101 cidades em situação de emergência e outras 5 que decretaram estado de calamidade. No estado, no Espírito Santo, subiu para 10 o número de mortes ontem.
Ao todo, 16 cidades do estado estão em situação de emergência e 2 em estado de calamidade pública. No norte e noroeste do Rio de Janeiro, há 16 mil pessoas desabrigadas em 10 municípios, dos quais 8 em situação de emergência. 2 pessoas morreram em razão das chuvas. O navio plataforma que estava fundeado na Baía de Guanabara foi arrastado até a costa da praia Boa Viagem, em Niterói, durante, claro, as fortes chuvas e ventos que atingiram a região metropolitana do Rio. A embarcação se soltou durante a manobra de ancoragem. Segundo o portal G1, 3 das 4 linhas de ancoragens do navio estavam conectadas quando 2 se romperam. Ventava bastante no momento. Durante a madrugada desta sexta, 6 rebocadores da Petrobras, dona da embarcação, fizeram a operação de translado para reconduzir a unidade até a área onde ficará fundeada. Não houve vítimas e a empresa disse que irá apurar o episódio. Para você ver, né, a violência, né? Não tem a menor dúvida, porque é muito sério mesmo. E acaba aquela máxima, quando a natureza se manifesta, tome muito cuidado. É o que nós estamos vendo aí. E o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pediu demissão do cargo. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela assessoria do Ministério. Lima Júnior era um dos principais auxiliares do ministro Abraham Weintraub e coordenava as pastas ligadas ao ensino das universidades públicas e privadas. A saída dele se dá em meio à crise após a divulgação de notas do Enem com erros. Em carta enviada a colegas de ministério, o secretário diz que pediu para sair do cargo por motivos pessoais e para abraçar um novo propósito profissional. Lima é servidor de carreira do Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, e deve voltar à função que ocupava. Pois é, essa confusão toda no MEC tem levado a críticas ao ministro, né? O Abraham Weintraub. O presidente do Senado, Rodrigo Maia, disse que o Abraham Weintraub atrapalha o Brasil e brinca com o futuro das crianças. O ministro diz que Maia quer mesmo desgastar o governo. Mas você vê no Ministério da Educação uma crise atrás da outra, um erro atrás do outro. Será que o presidente Bolsonaro não está enxergando que o desgaste é em função do ministro? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E a partir da declaração de Rodrigo Maia, é deflagrado um confronto praticamente explícito aí. Porque lá em Brasília tem vários, parece um ninho de cobras, né? Uhum. Que agora também está em processo lento de fritura, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né? Bolsonaro esvaziou a Casa Civil durante as férias do Onyx Lorenzoni. Que acabou antecipando a volta e pretende ter uma reunião amanhã com Bolsonaro, que sinalizou que não confirmou ainda se vai acontecer essa reunião amanhã, na sexta-feira. Dizem que o Onyx quer ficar no governo, apesar dos correligionários do DEM, do partido dele, insinuarem que está na hora dele voltar para a Câmara. Né? Mesmo porque dizem que o Bolsonaro não está fritando o Onyx Lorenzoni, está esquartejando o Onyx Lorenzoni. Quem falou em esquartejamento, o colunista do UOL, Josias de Souza.
Por quê? Porque ele tirou um monte de atribuições importantíssimas da Casa Civil. Por exemplo, a PPI, que cuida de investimentos, foi parar agora, esses dias, na mão do ministro Guedes, da Economia. Esse esvaziamento caracteriza, como muito bem disse o colunista, um esquartejamento, dada a violência em que isso e a rapidez em que isso vem acontecendo nos últimos dias, né? Intrigas palacianas à parte, o Brasil tem que continuar a andar e vamos aguardar o como vai ficar. Só uma observação com relação à saúde, importantíssimo que se dê uma solução para que isso comece efetivamente a funcionar no país. Não dá mais para a gente ficar ideologicamente discutindo a educação enquanto campeia a desorganização, falta de planejamento e, consequentemente, a parada no que se refere à educação do Brasil. Não há mais tempo para isso. E após 3 anos e meio de negociação, o Reino Unido deixará oficialmente a União Europeia às 23 horas, horário local de hoje. Durante 11 meses, os britânicos ainda terão um período de transição em que vários detalhes do relacionamento com o bloco serão negociados. Entre eles estão circulação de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia, incluindo regras de habilitação e passaportes de animais. Permissões de residência e trabalho para europeus no Reino Unido e britânicos na União Europeia. Comércio entre as duas partes, tarifas de importação e livre circulação de mercadorias. E licenciamento e regulamentação de medicamentos. Destas, a questão mais importante é a comercial, já que a União Europeia respondeu por 49% das negociações do Reino Unido em 2019. Se em 11 meses não for possível chegar a um acordo sobre livre comércio, o Reino Unido passa a seguir os termos da Organização Mundial de Comércio e produtores e importadores britânicos passam a pagar tarifas que hoje não existem para vender e comprar produtos europeus. Uma aposta muito séria do glorioso Reino Unido nessa saída do bloco, não é não, Zé Guilherme? Exatamente. O que eu acho é que ainda tem muitos detalhes a serem discutidos, né? Não tem dúvida. Depois da participação dele na União Europeia, que trazia vários benefícios na área comercial. Agora tudo isso vai ser revisto, né? Tudo isso vai ser revisto sem falar, não é um problema, mas sem falar no delicado assunto que é a Irlanda. Então nós teremos aí talvez uma reconfiguração do próprio mapa do Reino Unido em função das negociações que devem ser feitas. Mas, realmente, no que diz respeito ao quesito comércio, o glorioso Reino Unido vai ter que realmente se reestruturar muito bem. Nós vamos para um rápido comercial. Na volta, nós vamos falar sobre a dengue em Taubaté. Mas para o terceiro bloco, eu já o convido, ratificando, já em nossos estúdios, o fisioterapeuta e técnico especialista em próteses, Anderson Nolé, que logo mais vai conversar com a gente sobre próteses biônicas. Lembrando que a sua participação é muito importante para todos nós e queremos que você faça essa entrevista conosco. Rápido comercial e já voltamos, fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. E eu volto agradecendo a participação aqui da Maria Alice Males, da Maria Francinete da Silva Paixão e da Eugênia Minecuti. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E olha só, importante, as regiões da cidade de Taubaté estão dentro do risco de epidemia da dengue. A constatação foi da ADL, Análise de Densidade Larvária. Diversão
de verão realizada pela Prefeitura de Taubaté em janeiro. A pesquisa mostra os riscos de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, com 4,5 pontos no IB, que é o índice Breton. O indicador apresentou elevação em relação ao levantamento do mês de outubro do ano passado, quando chegou a 1,1. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de tranquilidade é 1 ou menos. Acima do nível de 1,5 há risco de epidemia. Na amostragem de janeiro, a área do Parque Aeroporto e bairros próximos apresentou o menor indicador com 1,98. Com IB de 8,68, o bairro São Gonçalo e região são os que apresentam os maiores indicadores. Até o dia 18 de janeiro, Taubaté tinha registrado 29 casos positivos de dengue. A partir da próxima semana, o CAS, Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté, promove a operação Arrastão Show Mosquito, no Três Marias, inserido na área 8. De acordo com a Prefeitura, o bairro vai ser priorizado em função de uma combinação de ADL elevada e casos confirmados de dengue. Atenção, muita atenção com isso, mesmo. Eu aproveito, também acabou de chegar aqui o Luiz Rosa, que nos dá bom dia. Luiz Rosa, muito bom dia a você também, uma ótima sexta-feira. E dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que o número de suspeitos mortos em confronto com as forças policiais atingiu seu recorde histórico na RM Vale, a região que tem a maior taxa de homicídios em São Paulo. Em 2019, foram 29 suspeitos mortos em confrontos no Vale do Paraíba. É o maior número desde o começo da série histórica iniciada em 2005. O número superou o registrado em 2017, então o ano com a maior letalidade, e 2006, período marcado pela série de atentados da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, contra as forças de segurança. Todos os casos ocorridos em 2019 foram confrontos de suspeitos com a Polícia Militar. 2 policiais militares morreram na região em 2019. Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen foi aprovada pelo SISU para a graduação de Turismo no Instituto Federal de Ciências, Tecnologia e Educação de São Paulo, em Campos do Jordão. Von Richthofen encontra-se presa em regime semiaberto há 5 anos, na penitenciária feminina de Tremembé. Após o Enem, ela ficou na 8ª posição para o curso selecionado. O campus da faculdade fica a cerca de 40 quilômetros do presídio. Caso se matricule, Suzane deve estudar no período noturno. Ela passou após obter uma pontuação de 608,42 pontos. A saída de presos do regime semiaberto para estudar é permitida pela legislação brasileira desde que eles voltem para os presídios após as aulas. A condicionante é a de que o aluno mantenha um bom desempenho nos estudos. Eu gostaria de saber alguns detalhes a respeito disso daí, como é que ela vai, como é que ela volta, quem banca isso daí, tem todo um custo envolvido. A gente precisaria saber um pouco mais a respeito disso, né? É curioso, mas é impressionante como, a despeito de tudo, essa pessoa não sai do noticiário. Mas hoje é sexta-feira. Sexta-feira, um dia muito especial, e esta particularmente, encerrando aquele mês que parece que não quer terminar. Por isso que eu falei que parece que ele teve 80 dias. Terminando janeiro, mas é sexta-feira, é isso que importa. E como é sexta-feira, tem todas aquelas colunas especiais. E uma delas, você confere agora. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. O Foto da Semana hoje
Zé Guilherme trata uma coisa muito interessante aí que tá mostrando um negócio muito legal, que é sobre a economia de energia, né? A fábrica da Johnson & Johnson em São José dos Campos está criando aí uma área de 20 mil metros quadrados de energia solar, que vai gerar aí 1.500 quilowatts de energia. Segundo aí fontes ligadas à empresa, você confere essas fotos maravilhosas aí do Lucas. Segundo a fonte, essa energia não será usada na fábrica de São José dos Campos, ela será transferida para uma unidade da Johnson em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo aí a empresa, a nova fonte de energia está marcada para ser inaugurada agora em fevereiro. E uma coisa interessante também, né, Zé Guilherme, é que acabou enfeitando aquele já belíssimo, aquele jardim da Johnson & Johnson na Dutra, né? Muito bonita mesmo, se você confere essas fotos aí da Johnson, que preserva demais aquela área toda, a gente passando aqui no sentido São Paulo, na frente de São José dos Campos, você vê aquele gramado maravilhoso que tem a Johnson, agora enfeitado aí, fazendo esse mix de natureza e tecnologia. Você sabe que o Brasil tem avançado, né? Hoje ele acaba de atingir 2 gigawatts de energia fotovoltaica. É pouco ainda pela dimensão do país, né? E pelo potencial. E ainda porque falta um marco regulatório disso. Mas é impressionante que existem 171 mil pequenos pontos de energia solar, sendo que as residências que estão na frente. 72%, né, segundo o último levantamento, de toda essa energia produzida, 72% vem das residências e 2,5% mais ou menos são das indústrias. Então as indústrias podem colocar mais o pé no acelerador, né? Não tem a menor dúvida. E interessante que você citou também, é importante que haja uma regulamentação justa para isso também, o mais breve possível, né? Porque o interesse está manifesto aí, realmente todo mundo muito interessado. E as empresas acreditam que, havendo uma regulamentação clara e justa, acredito que elas também vão enfiar o pé no acelerador. De parabéns aos senhores aí todos. E vamos de esportes. Pois é, gente, a zica continua. O São José Basquete sofreu sua 11ª derrota consecutiva no campeonato, ao levar 104-83 do basquete cearense em pleno ginásio Linneu de Moura, aqui em São José dos Campos. Esta foi mais uma derrota por contagem centenária dentro do torneio. Com a derrota, a equipe de Paulo César Jaú, a vaga entre os 12 primeiros colocados fica ainda mais distante. Entre 16 participantes que avançam aos playoffs. Realmente ficou muito difícil agora. Agora o time da região volta a jogar na terça-feira quando recebe o Unifacisa da Paraíba novamente em casa. E atenção agora, em atenção total. Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o Vôlei Taubaté volta as suas atenções para a Superliga Nacional Masculina. Hoje, a equipe taubatiana recebe o Vôlei Ribeirão, às 20 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. O time da região, comandado pelo técnico Renan, é o atual vice-líder do campeonato, com 35 pontos, a mesma pontuação do líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Em 14 partidas, são 11 vitórias e 3 derrotas. Os ingressos para o jogo serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível. Cada quilo de alimento equivale, não se esqueça, a 1 ingresso. Ao todo serão distribuídos 1.100 ingressos para serem trocados pelos torcedores aí, tá? Vale aí a sua torcida, pessoal de Taubaté. Sexta-feira vamos empurrar o time. Pois é, nós vamos para mais um rápido comercial aí e vou na volta, além do tempo, para sabermos se vai dar praia neste final de semana. Entrevista que eu convido-o a fazer junto conosco de Anderson Nolé,
fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas. O assunto, nós vamos falar sobre essas próteses aí da Bionicenter. Está convidado. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Hoje tem que falar bastante e bem. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens, que eu não sei exatamente qual o nome, aquelas que ficam mais poucas, tendendo a aumentar. O calor continua, mas o importante é saber, será que vai da praia? E quem sabe desses assuntos é ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O modo verão continua ligado para essa sexta-feira aqui na nossa região. A diferença é que nós vamos ter um pouco mais de nebulosidade ao longo do dia. O sol vai aparecer sim, o calor vai continuar presente, mas a tendência é de que haja uma maior quantidade de nuvens ao longo do dia. Por conta disso, as temperaturas máximas hoje devem ficar um pouquinho menores só do que vimos ontem, por exemplo. Máxima prevista de 31 graus no Vale do Paraíba, 30 para São Paulo, 31 para o litoral e 26 na Serra da Mantiqueira. E hoje nós temos novamente a possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde que podem ter intensidade forte. Importante ficar atentos quanto a isso. E essas condições de tempo devem permanecer ao longo do final de semana. Então o calor continua tanto sábado quanto no domingo, mas atenção no final da tarde por conta dessas pancadas de chuva que podem ser fortes. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Não tem dúvida, esse calor senegalês vai continuar. Mas em se tratando de final de semana, se não der o sol, mas estiver quente, dá para a gente aproveitar também. Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E como eu convidei a todos aqui no começo dessa edição do Abre Aspas, hoje nós recebemos Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas. Anderson, agradecemos a sua presença hoje. Obrigado. Aqui na bancada. E Anderson, eu vou dizer por mim, há muito tempo atrás tinha uma série, O Homem de $1 milhão, $2 milhões, 16, não sei, em que já se considerava isso. Mas para mim, na minha época, isso era praticamente uma ficção. A gente vê que atualmente, com todo esse desenvolvimento, as próteses biônicas, claro, guardadas todas as proporções aí, sim, elas já são uma realidade, fazem, sim, parte da vida de muitas pessoas que tiveram uma nova vida a partir disso daí, mas que ainda estão em desenvolvimento. Sim. Como é que você traça aí esse perfil? Em que momento nós estamos agora, tanto de desenvolvimento como importância aí para as pessoas? Eu acho que assim, mudou bastante até a questão cultural, né? Antigamente o pessoal restringia uma criança com deficiência, o pessoal não saía de casa, e eu vi que mudou muito depois que aquele rapaz, o Oscar Pistorius, infelizmente matou a namorada dele lá, o sul-africano, que ele participou das Olimpíadas, e ele era amputado as duas pernas. Foi uma referência. Né? Então, assim, acho que foi um marco, a partir daí começou a mudar. Né? Hoje em dia você vê muito mais gente na rua com algum tipo de deficiência, esportistas, em shopping center, até o respeito com relação à vaga para deficiente físico não é o ideal, mas já melhorou bastante do que era para antes, porque realmente assim, hoje eu falo que a limitação está na cabeça das pessoas, não na falta de um membro ou ele está atrelado a uma cadeira, por exemplo. Né? A gente vê hoje, eu tenho muito paciente que eu falo que se redescobre depois de uma amputação, muda os valores. Né? Eu comparo que quando, por exemplo, a pessoa tem um infarto e depois de 3 meses o cara virou um triatleta. Né? Então tem muito paciente que o cara amputou a perna, amputou um braço e ele começa a praticar esporte, começa a fazer coisas que ele não fazia antes da amputação.
né? Mudam esses valores. E a questão das próteses hoje em dia, elas estão muito avançadas, né? Eu falo que assim, está muito próximo do que algumas coisas até superam o que a gente nasceu com eles, né? Que fantástico. Com relação a isso aí, realmente a tecnologia, a gente pode observar que realmente está bem avançada. Sim. Com relação a isso aí. Um outro ponto que é muito interessante, você tem uma clínica, Bioni Center. Isso. Acessibilidade a esse tipo de produto. Como é que é hoje? Tem melhorado na mesma proporção em que a tecnologia se desenvolveu? Sim, são produtos com valor agregado bem altos, né? As próteses mais tecnológicas, quanto mais tecnologia, maior o valor também, tá? O que a gente acaba fazendo na Bioni Center, acaba prestando como se fosse uma consultoria para esse paciente, né? Porque quando a pessoa sofre uma amputação, tem alguém em casa que sofreu uma amputação, ela que acaba caindo num mundo novo. Antes de acontecer isso, Malemar tinha visto uma outra pessoa na rua, de repente, quando acontece isso em casa, começa a prestar mais atenção, falou, pô, aquela pessoa sempre passava ali, agora que eu vi. Né? Aí começa a pesquisar vídeo, pesquisar em Google, pesquisar em tudo quanto é canto e começa a ver que existe um mundo após isso daí. E a gente acaba apresentando isso daí, né? Eu acabo direcionando esse paciente não fica só na prótese, não fica só na ortopedia. Eu direciono ele para médico especializado, eu direciono ele para emprego hoje. Então, quer dizer, há uma parceria aí com os médicos, né? Sim, então eu indico para o médico especialista que esse paciente está precisando, às vezes não está na hora de colocar. Mas o médico também pode indicar você. Também indicam a gente, Mas assim, a gente acaba indicando ele para uma empresa que tira a carta adaptada para ele, depois da amputação você vai adaptar a sua carta. A gente está vendo aqui um vídeo, né? Aí na sua empresa? Na clínica a gente faz, porque a gente faz a prótese e faz a reabilitação do paciente também. Né? Eu costumo dizer que eu não vendo perna mecânica nem braço, que eu vendo o tratamento. A prótese faz parte do tratamento. Então a pessoa chega de cadeira de rodas e vai embora andando da nossa clínica. Que fantástico. A Bioni Center, ela desenvolve o projeto das próteses também, ou como é que é? Ela adquire isso daí? A gente vai em busca de conhecimento, né? Fora do país. Eu agora em maio estou indo para a Alemanha, num congresso que tem a cada 2 anos, congresso mundial. E a gente sempre traz o que tem de mais tecnologia aqui para São José dos Campos, né? Então a gente importa os componentes, vem dos nossos fornecedores, a gente faz o encaixe da prótese aqui, a gente chama de cartucho, que é o manual, né? Aqui, na realidade, o grande segredo de uma prótese está no encaixe dela, como que ela está adaptada no paciente, né? Porque eu falo que assim, o encaixe da prótese é o principal. Se tiver o encaixe, estiver bem justinho, bem acoplado, né? A conexão da prótese com o paciente. Ele pode pôr um pedaço de madeira ou borracha na ponta que ele anda. Se tiver com a prótese mais avançada do mundo, mas essa conexão não estiver bem feita, vai machucar ele, não vai conseguir andar. Então essa parte do encaixe a gente faz aqui, a gente faz a montagem dos componentes, alinhamento e faz todo o treinamento do paciente também. Em relação ao produto, ao material, né? Sim. Uhum. Também houve uma evolução, né? Bastante. Hoje uhum. você está trabalhando com que tipo de material? Olha, os pés todos que a gente trabalha são em fibra de carbono, né? A fibra de carbono é um material que ele é super leve e ele tem uma propriedade mecânica que é o seguinte, ele absorve energia e expande, faz que não é efeito mola. A gente fala que todo paciente amputado, quando perde uma perna, por exemplo, ele tem um gasto energético maior para andar do que tivesse com a própria perna. Ele cansa mais para andar com uma prótese do que tivesse com a própria perna. A fibra de carbono devolve uma parte dessa energia que ele desprende. Então, teoricamente, ele cansa menos para andar com um pé de fibra de carbono do que com um pé mais simples. Hoje a gente trabalha só com os pés em fibra de carbono. A gente trabalha com titânio, né? Então, esse é um material também extremamente leve, extremamente resistente, é prova d'água. A gente trabalha com os componentes eletrônicos, né? Joelho eletrônico, pé eletrônico. Aqui a gente está vendo... Esse menino está usando um pé de fibra de carbono, né? E assim, não tem limitação. Tá? Eu falo que o limite realmente está na cabeça da pessoa. Esse é um paciente lá de... Ele é de Boituva. Boituva. A gente atende aqui em São José, paciente do Brasil inteiro. Skatista. Já era skatista, aí ele amputou a perna e voltou a andar de skate de novo. Anderson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. A gente está vendo isso aí, o exemplo de um jovem e tudo mais. Com relação a essas próteses, existe alguma limitação, por exemplo? Existem casos em que ela não pode ser aplicada ou atualmente já se cobre todo o escopo? Eu costumo dizer que assim, o que me limita hoje de colocar uma prótese é o coração.
Tá? Se o paciente tem um problema cardíaco extremamente grave, que qualquer esforço a mais que ele fizer vai ocorrer o risco de vida desse paciente, aí eu não posso colocar prótese. Por exemplo, hoje pacientes acima de 40 anos, todos eu peço uma liberação do cardiologista. Me libera, que daí eu posso fazer a prótese, mas assim... Mas que tipo de problema pode haver no caso do coração? Justamente por causa do esforço. Você tem um esforço maior para andar com uma prótese que se tivesse com a sua própria perna, né? Então a gente vai aumentar o esforço desse paciente. Vai exigir mais do coração. O que acontece muito, às vezes o paciente tem uma pressão alta ou tem qualquer outro tipo de problema, e a gente pede essa avaliação cardíaca do paciente, ele passa e o médico ou altera a medicação, ou mantém a mesma, então assim, eu cuido para que o paciente use a prótese, mas que ele viva bem também com isso daí. Perfeito, mas aí é um caso do paciente. Do paciente. Em termos técnicos, não existe limitação. Existe quando, por exemplo, o paciente a gente chama de malformação congênita de membro superior. A pessoa nasceu com uma malformação ali de mão. Entendi. Normalmente, quando nasce com uma malformação, quando amputa muito criança, membro superior, a pessoa se adapta com aquilo ali. Ela pode ser assim, ela é uma pessoa normal, ela faz de tudo. Tanto é que a primeira coisa, uma avaliação membro superior, eu pergunto o que você não faz. Para isso daí a gente conseguir direcionar o paciente corretamente. Entendi, perfeito. Não, é muito interessante a gente poder notar que existe atualmente essa evolução. A gente está vendo um outro vídeo aí que, claro, muito especial para nós todos, né, Zé? A menina tem as duas pernas. Ela amputou as duas, assim, ela nasceu com uma malformação congênita, mas de membro inferior. Ela nasceu sem uma perninha abaixo do joelho e sem outra perna acima do joelho. Aí ela lá do Rio de Janeiro, ela veio para cá, a gente fez as próteses, protetizou e fez a reabilitação dela também. Ela na Vitória. Tá andando. Olha Tá aí, andando, que beleza. E ela é atleta de crossfit, ela já fazia crossfit sem a prótese. Aí Que coisa! Agora me diz uma coisa, Sim. a gente vê que, tudo bem, o adulto já está formado, então ele ganha uma prótese quase que pro resto da vida, né? Sim. E no caso, por exemplo, da menina, né? Ela vai ter que ter um acompanhamento. Isso, as trocas, por exemplo, de uma criança, as trocas do encaixe da prótese, porque ela cresce, né? Aquela questão do cartucho, são trocadas com mais frequência. E mesmo a prótese do adulto, ela também tem uma vida útil. Ela não dura o resto da vida. A gente estima, até os nossos fornecedores passam documentação para a gente, que a gente estima em 5 anos. Teoricamente, cada 5 anos você troca a sua prótese. Porém, eu tenho pacientes que vão trocar depois de 14, 15 anos. Como eu tenho que pular de bicicleta 3,5 metros de altura em São Paulo, dura 6 meses a prótese dele. Então é muito dos cuidados que você toma com a sua prótese. Anderson, eu peço uma licença aqui, nós temos a participação do Carlos Sé, de Pindamonhangaba. Ele pergunta, parabeniza, obrigado. Está achando muito interessante a entrevista, e ele perguntou, é só para a perna ou você citou o pé, ou tem para todos os membros, outros membros também? Tipo, a mão, a gente trabalha hoje com as mãos biônicas, né? Então assim, muito interessante. Os movimentos mais difíceis da gente reproduzir do corpo são os movimentos da mão. A gente tem movimentos muito finos, a gente não consegue reproduzir com uma prótese. Mas hoje existem próteses que chegam a fazer 36 tipos de pinças diferentes, tá? Conforme o tipo de contração. Então a gente normalmente, paciente que amputou abaixo do cotovelo, a gente usa 2 eletrodos que eles pegam o sinal elétrico do músculo quando a pessoa faz uma contração e manda informação para a prótese. Aí com o tipo de contração que ele faz, ele muda o tipo de movimento. Não é que ele vai fazer esse movimento aqui. Aí vai a parte da reabilitação. Ele vai aprender uma sequência de movimentos com o músculo que ele vai aprender a fazer o movimento com a prótese. A gente faz tudo aqui daí também. Não, interessantíssimo isso daí, e é importante que a gente entenda que é um trabalho de uma dedicação enorme para você, precisa ser feito por profissionais, e a despeito, para você chegar, você citou aí o caso do coração, no caso de uma limitação, independente disso, há toda uma avaliação física e creio até psicológica também, para que isso se processe, né? Eu falo que assim, uma amputação é uma coisa, quando a gente fala que a gente perde um membro da família, a gente perde uma parte da gente. Exato. Quando você perde uma parte sua, você entra no estado de luto. Tem paciente que passa isso mais rápido, tem paciente que demora um pouco mais, e tem que ser entendido isso daí. Então na própria avaliação a gente já vê isso daí.
Se eu vejo que o paciente não está a ponto de colocar prótese, eu não vou colocar nele. Eu vou encaminhá-lo para um médico especialista no assunto até que ele esteja apto a colocar. Né? Existem os médicos especialistas Sim, nessa relação com a prótese? Normalmente é o fisiatra, tá? Que é o médico especialista em reabilitação, então faz a prescrição de prótese, de órtese. Eu sou fisioterapeuta, também posso prescrever prótese e órtese, mas aí existem psicólogos, os psiquiatras. Eu falo que assim, muitas vezes chega uma família para fazer a avaliação, né? Então, se eu vejo que a família quer colocar prótese, mas o paciente não aceitou ainda, eu não coloco. A gente vai trabalhar esse paciente para ele poder ter êxito na reabilitação, né? Para fazer a prótese, o paciente não usar, como acontece muito aí, que a prótese vai parar no guarda-roupa. Eu não faço prótese para o guarda-roupa usar, faço prótese realmente para o paciente usar. Perfeito. Agora, a prótese é feita individualmente, né? Quer dizer, cada paciente tem o seu problema, a sua medida. Sim. Né? Então você tem um projeto para cada paciente. A gente quando faz a avaliação, né, a gente diagnostica todos os problemas que esse paciente teve, a gente vê o grau de atividade dele, conforme o grau de atividade a gente indica alguns tipos de prótese. Não existe uma prótese específica para esse paciente. Material também, Existe, né? Então, aí nessa avaliação a gente consegue indicar corretamente para que tenha menos risco para esse paciente, a prótese. E o desenho, né, o design da prótese? Sim. É um programa que vocês têm? Não, assim, ou na verdade... Você também desenvolve a gente faz assim, eu brinco lá que eu faço tatuagem, não dói, não machuca, enjoa, você troca. Então, hoje a gente faz a prótese colorida. Fantástico. Eu faço do jeito que o paciente quiser. Hoje, antigamente usava-se, isso é uma questão cultural que mudou também, antigamente usava-se muito prótese com espuma cosmética, para parecer com perna. Tá? Só que a espuma ela aumenta o peso da prótese, ela segura a marcha, ela com o tempo ela rasga, ela afina. E então, não engana ninguém. E não engana ninguém. Não engana ninguém, né? É verdade. Então hoje, eu falo assim, quando você vê um paciente na rua, uma prótese lá toda tatuada, fibra de carbono aparecendo, titânio, só mostra, primeiro, que ali tem muita tecnologia, né? Segundo, que a pessoa passou por um problema na vida e deu a volta por cima. Superou, não tem Superou, né? Eu encaro, como assim? Eu falo, pô, ó que legal. Assim, às vezes eu que tenho os dois braços, as duas pernas, não faço assim 1/10 do que meus pacientes fazem. Então, verdade. A gente só mostra que a pessoa a gente não pode encarar o deficiente físico, ai que dó, por que aconteceu isso? Não. Ó a superação dele, ele tá aí, aconteceu isso aí, ó, o cara tá para cima, voltou a trabalhar, voltou a fazer esporte, voltou a andar no dia a dia. Então eu encaro como exemplo de superação, né? Uma pessoa que usa uma prótese, a gente fala no caninho, no esqueleto aparecendo, só mostra que ela teve um problema na vida ali e deu a volta por cima. Os esportistas tiveram uma importância relevante com relação a isso, a exposição que eles tiveram em competições, tirou um pouco desse preconceito. Esse estigma que tinha. Exatamente. Né? E você falou do corredor, né? Sim. A prótese dele era uma prótese muito especial, né? Isso, é uma prótese específica para corrida. Ela tem uma lâmina de carbono que ela armazena energia e expande, faz o efeito mola, né? Tanto é que deu Você trabalha com isso também? Trabalho também, a gente faz esse tipo de prótese aqui também. Tanto é que assim, na época falam do doping tecnológico, porque quando você corre, a nossa musculatura ela fadiga, né? E a lâmina de carbono absorve energia, expande, ela não fadiga. Só que assim, tem um lado que realmente a lâmina não fadiga, mas tem um outro lado, que se a gente for pensar, o paciente que amputou uma perna, amputou as duas, ele perde uma coisa que a gente chama de propriocepção. O que é isso? Eu senti o chão. Aqui eu não preciso olhar para a minha perna, mas eu sei que eu estou só com a ponta do pé apoiado da perna direita, pé esquerdo. E quando você está correndo, você usa muito essa propriocepção. Só que você não tem com a prótese. Você readquire isso daí com o tempo. E foi resolvido essa questão, do ponto de vista das competições e tal? Eles, assim, é um embate muito grande, né? Eu acho que é muito mais desvantagem você correr com uma prótese do que você correr com as duas pernas, mas hoje você pega o salto em distância, o recorde olímpico é de um paciente amputado de uma perna, um alemão. Ele salta mais do que a pessoa que tem as duas pernas. Né? Então, assim, há anos atrás a gente falava em palestras, às vezes em faculdade, de fisioterapia ou de medicina que a gente ia dar, que eu falava que daqui a um tempo as próteses vão superar as funções de uma perna ou de uma mão.
Não tem, inclusive pelo E próprio tá perto, avanço. né? Tá perto, mas uma coisa eu digo, igual acho que o homem faz lá em cima, lá não tem. Né? Exatamente, tem isso Outro também. dia me ligou um advogado perguntando sobre a prótese de um cliente, por que era tão caro a prótese. Eu falo, ó, tem várias funções, tem alta tecnologia, expliquei todas as funções da prótese, só que assim, nada substitui a mão que ele tinha antes. Partindo Né? daí. Eu falo assim, eu trabalho desde meus 14 anos de idade nessa área, né? Comecei na empresa da minha família há muito tempo atrás. Mas se você me desse 1 milhão por ano, eu cortava meu braço fora, ou minha perna fora. Perfeito. Né? E eu, assim, estou um pouco acostumado já com a questão da prótese. Pois é. O Anderson, infelizmente nós temos um tempo aqui limitado para fazer isso aí, mas extremamente interessante. Espero que a gente possa, uma próxima oportunidade, até aprofundar um pouco nisso daí. Eu ia encerrar exatamente falando aqui, que a gente conversava um pouco antes de começar a entrevista aqui, ele, desde os 14 anos, a empresa, já trabalhava na empresa de família que faz esses próteses, esse tipo de produto, acabou se tornando um fisioterapeuta e hoje tem aí a Bioni Center. Eu queria que você me colocasse aí rapidamente a respeito da Bioni Center, a localização dela, o propósito. A gente já viu algumas imagens aqui, um centro em que não só produz aí e faz tudo isso daí, mas tem o acompanhamento. Aí eu queria que você falasse um pouco da Bioni Center pra gente. Nós estamos ali na Ademar de Barros, no número 322, aqui em São José dos Campos, né? Como eu falei para você, tendo paciente aqui que vem do Brasil inteiro, o correto é sempre a pessoa vem, a gente faz a avaliação, mas hoje por causa de distância e também por causa da tecnologia, a gente consegue fazer até essas avaliações online. Então o paciente pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, eu faço uma avaliação prévia do caso desse paciente, para poder fazer indicação, para poder orientar, começar essa orientação melhor para esse paciente. Né? Então a gente atende paciente hoje que vem do Brasil inteiro. Mas na nossa clínica a gente faz a prótese, eu faço a reabilitação, a gente tem também a parte de loja, a gente é especializado em produtos ortopédicos, cadeira de roda, muleta, bengala, palmilhas, toda a parte ortopédica a gente vende lá também. Né? Então a gente acaba, você nunca fica só na prótese, eu acabo orientando no que eu posso as pessoas também. Você viu aí o telefone da Bioni Center que apareceu para você, também nas redes sociais. Isso. Né? Vocês estão presentes. Nós agradecemos muito. Zé Guilherme, você tem alguma coisa a complementar aí? Então, agradecer a sua presença. Esperamos que a gente possa conversar mais vezes. Agradeço a oportunidade aqui também. Muito obrigado ao Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico especialista em próteses biônicas, aí proprietário da Bioni Center. Eu tenho certeza que um prazer enorme que você deve ter é a despeito de toda a tecnologia envolvida, a despeito de todo esse trabalho mecânico e tecnológico, vamos dizer assim, a satisfação de ver uma pessoa recuperando a sua dignidade em todos os sentidos e níveis. Nós somos uma empresa, né, mas assim, se eu não perdesse financeiramente, isso faria de graça tranquilamente, porque assim, o retorno que você tem da pessoa, né, muitas vezes a pessoa chega lá despedaçada, literalmente, e você acaba assim, reinserindo essa pessoa na sociedade. Então isso é muito gostoso, esse retorno que a gente tem do paciente. Não tem a menor dúvida. Eu agradeço, o Anderson, está de parabéns. Você, por favor, tenha certeza também que existe uma grande equipe toda trabalhando com isso. Sim. Você transmita lá os nossos parabéns a toda a sua Muito equipe. obrigado, a gente agradece agradeço. a sua presença. Obrigado. Pois é, uma excelente entrevista. A gente sabe que muita gente depende disso e a gente espera que tenha ajudado aí, dado uma luz a tanta gente que está, de repente, dependendo dessa esperança aí. Mais uma vez, porque hoje é sexta-feira, e sexta-feira a gente quer saber o que fazer. O tempo a gente já sabe que vai ser quente e pode chover, mas para saber onde ir e o que vai acontecer é com ela, a agenda de final de semana com Gabi Barreto. Confira a agenda da SP Rio Mais para este fim de semana. Em Pindamonhangaba acontece o primeiro Festival de Verão. O evento é realizado na Praça do Quartel e contará com música ao vivo, food truck, barracas com venda e exposição de artesanato e entre outras coisas.
Entre as atrações musicais estão a Banda Nina, o Samba Batuque e a Banda Análise, com um tributo ao Legião Urbana. Nessa sexta, o 133 Club de Caçapava recebe 4 mega shows com Belo, Pichote, Lucas Morato e DJ Natan. Atrás de um ditador, existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Se for embora, dá na cara. No sábado será a abertura oficial do Carnaval de São José dos Campos, com o bloco da Pri, da cantora Priscila Couto. O bloco vai percorrer a Avenida Anchieta, a orla do Banhado, com muita música para animar o público. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. O espetáculo Para Não Morrer será encenado no Sesc de São José dos Campos neste sábado. A peça é baseada no livro Mulheres, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. É um monólogo comandado pela atriz e diretora Nena Inoue. A peça fala de temas ligados à violência, opressão e resistência. No domingo, o grupo Fala Mansa vai animar a Praça da Cultura em Caraguatatuba. O show é gratuito. Se soubesse que era bom assim, tinha chegado aqui mais cedo. A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Estamos de volta hoje, sexta-feira, a última de janeiro, o mês que não queria acabar. E para a gente terminar o jornal hoje, a gente vai falar uma coisa que faz tempo que a gente não toca aqui, que é a respeito de espaço. Olha só, o observatório no topo do vulcão Haleakala, a 3.000 metros de altura, na ilha havaiana de Maui, registrou novas imagens da superfície do Sol, com detalhes mais próximos já vistos. Olha que imagem fantástica isso aí. O telescópio solar Daniel K. Inouye, que é conhecido como DKIST, na sigla em inglês, fez fotos de estruturas parecidas com células e que tem aproximadamente o tamanho do estado do Texas. Olha bem, cada uma dessas célulazinhas aí que você está vendo tem aproximadamente o tamanho do estado do Texas. Para você fazer uma relação, é mais ou menos Minas Gerais e o estado de São Paulo juntos. Você já imaginou isso aí? Pois é. Os núcleos brilhantes registrados nas fotos são parte do material solar que está em ascensão. As linhas escuras são onde o plasma está resfriando e afundando. Apesar do trecho registrado ser bastante extenso, ele é diminuto comparado, claro, aos colossais 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro, do diâmetro solar. O DKIST, que fez o registro, é o telescópio considerado o maior do mundo para esse tipo de observação, a observação solar. Os cientistas querem compreender como funciona o astro e, com isso, claro, melhorar as previsões de explosões de energia e outras variáveis chamadas de clima espacial. E o grande interesse por parte dos cientistas é claro, porque estas explosões solares têm uma influência importantíssima na Terra e também perigosíssimas, sendo que se uma for de uma magnitude muito grande, o planeta pode simplesmente apagar. Então, é bacana como o homem tem desenvolvido as coisas, não é, Zé Guilherme? É, e aumenta o pânico. E aumenta o pânico. Infelizmente, esta também é uma verdade. Mas hoje a gente teve o prazer também de conversar sobre tecnologia aí, de próteses biônicas. A gente termina o jornal falando de que o homem está um pouco mais perto do Sol e esperamos que, a despeito dos pavores todos, quem sabe todos esses estudos nos levem a um pouco mais de tranquilidade, porque os tempos estão difíceis. Nós estamos terminando o jornal hoje, Zé? Até segunda. Até segunda. Um ótimo final de semana a você, com muita água gelada, muita água de coco, porque está quente, hein? Está quente. Está quente. Nós estamos terminando o Abre Aspas de hoje, mas eu o convido para logo mais, às 11 horas,
participar aqui com uma entrevista ao vivo com o senhor Danilo Stanzani Júnior, que é o secretário de Saúde de São José dos Campos. O tema principal, claro, o coronavírus, onde ele até vai aí nos atualizar a respeito dessas suspeitas que houveram aqui em São José dos Campos, e a sua participação é muito importante. Fica aqui o convite. Nós todos aqui do Abre Aspas desejamos um ótimo final de semana a você e toda a sua família e, claro, esperamos a todos na próxima segunda-feira. Até lá.